deixa eu ficar na minha posição confortável aqui. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso quadro que, por enquanto, vai se chamar O Que Achamos. Se vocês tiverem uma recomendação de nome melhor, vocês podem mandar. Ou talvez o quadro continue com esse nome. Qual é o nome? O Que Achamos. E, gente, a gente vai falar sobre o que achamos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aqui eu estou muito bem acompanhada deles, os Cavaleiros da Justiça, a formação dos Novos Vingadores, Marcos, Thaís e Rafael. Sejam muito bem-vindos. Se apresentem, deem olá. Olá, galera, tudo bem? Eu me chamo Marcos, eu sou editor-chefe do portal Perifacom. E hoje a gente vai falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é esse filme super aguardado aí por muita gente. E vai ter quebra-pau, brincadeira, não vai ter quebra-pau, mas a gente vai comentar muito sobre esse filme, que é um filme, né? É um filme. Oi, gente, eu sou o Rafael, sou colunista do portal Perifacom, e a gente tá aqui para falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que pra mim é a salvação do cinema, é o filme do milênio e não tem contestação. Oi, gente, eu sou a Thaís, né? Babá dessas informações aqui. Eu sou colunista da Perifacom, sou roteirista também. Hoje vamos falar sobre Multiverso da Loucura, que tem muito multiverso e tem muita loucura. Então, vamos ver o que vai sair desse assunto, desse bate-papo hoje. E olha só, lembrando vocês que essa primeira parte ela é sem spoilers, então fica tranquilo que quando a gente for falar com spoiler, o nosso editor vai colocar uma vinheta muito bonita falando que tem spoiler. É mesmo, é? Então, essa primeira parte a gente vai falar mais abertamente sobre o filme, sobre se a gente gostou do roteiro, se a atuação tava boa, se tem loucura no Multiverso da Loucura. Já vamos começar. Marcos, tem loucura no Multiverso da Loucura? Olha, é um filme que tem muita loucura mesmo, assim, sabe? E aí, eu ficava pensando, antes de sair o filme, eu fiquei, gente, será que esse filme vai ter muita loucura? Como que vai ser isso, né? E aí, quando a gente tá lá no cinema e a gente assiste, né, Doutor Estranho, e assim, é um filme muito louco, né? Tem umas cenas, assim, muito doidas, que você fica olhando e aí você entende, gente, é o Sam Raimi, né? É óbvio que ia ser doido, assim. É óbvio que ia ter os elementos dele. Mas é um filme doido, muito doido, muito doido. Editor, mesmo. Por favor, coloca aí uma contagem quantas vezes o Marcos vai falar doido e maluco até o fim desse vídeo. Tem muita loucura, é louco, né? É doido, é óbvio que ia ser doido assim. Mas é um filme doido, muito doido, muito doido. Eu concordo com o Marcos, teve muita loucura, sim, teve bastante multiverso, foi entregue o que o título prometia. Teve multiverso pra caramba e teve loucura. E a gente embarcou nessa viagem. Eu fui surpreendida por algumas cenas, mas ele entregou o que eu esperava de Multiverso da Loucura, né? Eu queria que tivesse aquilo lá, não sabia exatamente o que esse aquilo seria, mas foi entregue e estou satisfeita. Bom, eu concordo também, eu tô bem surpreso que todo mundo gostou até agora, na verdade, porque normalmente eu costumo ser a pessoa que discorda, mas eu gostei pra caramba do filme. Acho que a loucura começa a partir do momento em que a gente tem um diretor de verdade fazendo esse filme, né? Não é mais diretor de estúdio, a gente tem um cineasta realmente pegando aqui. Não que seja um filme completamente diferente, né? Eu vi uma galera falando que, ai meu Deus, é finalmente um filme de verdade, um filme que foge total da fórmula Marvel. Não, a fórmula tá ali, mas a questão, na minha opinião, é que o Sam Raimi ele soube pegar a fórmula da Marvel e entender brechas, encontrar brechas nas regras que a Marvel impõe nos filmes dela, para poder contar uma história diferente e chocar a gente dentro do esperado. Então, assim, nunca que eu vou dizer que esse filme é um filme que me surpreendeu. Não, ele me deixou ali, eu tava esperando tudo que aconteceu, mas ele me entregou as coisas que eu esperava com muita eficiência, assim. Achei um filme muito eficiente. E quando você muito fala que louco e doido. Quando você fala que estava esperando algumas coisas, você estava esperando no quesito direção, não algum dos acontecimentos. Não é possível que você estava esperando algumas coisas que aconteceram aqui naquele filme. Ah, não. Acontecimentos não, mas no clima do filme mesmo, assim. Tava esperando que fosse um filme divertido, um filme que tivesse cenas tristes, cenas de palminha, de grito no cinema, mas nada que aconteceu ali foi completamente fora do que eu espero de um filme Marvel quando eu vou assistir, sabe? Acho que ainda é um filme formulaico, só que feito bem feito, né? Feito com maestria por alguém que sabe fazer.
Eu concordo com todos vocês. Eu saí muito satisfeita do cinema, mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que foi uma coisa que a gente ficou fritando ontem, eu e a Thaís. A gente acha que talvez uma parte do público não receba o filme bem. E no caso, o filme segue a fórmula Marvel, ele tem algumas questões que ele precisa levantar, né? Acho que essa coisa nem é do filme da Marvel, né? Mas acho que a jornada da heroína, né? Do herói, essa coisa do humor que precisa ter na fórmula Marvel, como ela precisa estar conectada com outros produtos da Marvel, porque aí precisa vender, beleza. Mas acho que tem coisas de escolha do Sam Raimi, da direção, do roteiro, assim, que não vai, eu acho que não vai agradar uma galera que tá muito conectada com esse filme fácil, com esse caminho e percurso fácil do roteiro, sabe? É um filme que não tem, principalmente, eu não sei se vocês concordam, principalmente a Thaís, que é roteirista, é um filme que ele não tem muita barriga, não tem muito diálogo explicativo para enrolar o filme, coisa que alguns dos filmes da Marvel têm. Então, acho que é um filme muito direto, assim, sabe? Precisa fazer isso, e não tem muita enrolação. E tem a introdução dos personagens novos e tudo mais, ele não tem muita enrolação. Eu queria muito saber se vocês... como é que vocês acham que vai ser a recepção do público para esse filme? Olha, eu concordo. Eu tava pensando muito nisso quando a gente assistiu o filme ontem, né? Sobre como que o povo vai receber o Multiverso da Loucura, né? Por que eu tava pensando nisso? Porque muita gente não recebeu bem Eternos. Então teve uma galera, assim, que até hoje abomina Eternos, assim. Tem gente que fala que é o pior filme da Marvel, e eu não concordo, porque tem muitos filmes piores na frente, assim. Tem, assim, uns 10, você coloca uns 10 na frente de ruim. Mas, né, enfim. E aí eu fiquei pensando, tipo, nossa, como será que a galera vai receber, né, Multiverso da Loucura? Eu acho que vai ter uma gente que vai se frustrar com o filme. E muita dessa frustração vai vir por conta de participações, né? Porque eu acho que a gente tá num período que as pessoas estão consumindo as coisas muito rápido, né? Tipo assim, quero saber o que vai estar, o que não vai estar, será que vai ter isso? Principalmente depois que a Disney comprou a Fox, todo aquele rolê. Então eu acho que se a pessoa tá indo assistir Multiverso da Loucura com uma expectativa tipo, uau, vai ter fulano, vai ter ciclano, eu dava um pezinho no freio, assim, ia bem devagar, porque vai se decepcionar. Na questão de direção, eu concordo super com o que a Andresa falou. Eu acho que o filme, ele é muito reto, e isso eu gostei muito, porque tem filme que é muito enrolado até você chegar no ponto, e ele é um filme assim, ó, as coisas vão acontecendo, e você vai acompanhando. Ele não tem uma parte do filme que você fica assim, nossa, que saco, porque tá sempre acontecendo coisa, né? E eu gosto da forma que o Sam Raimi fez de colocar os elementos dele. Eu acho que depois a gente pode até comentar melhor, assim, na parte com spoiler. Eu acho que vai ser muito legal comentar essa parte. E aí ele coloca muito elemento, assim, dos filmes dele, né? E eu acho que é um filme que a galera... Assim, eu tenho esse medo, na verdade não dá pra explicar agora se vão receber bem ou não, mas eu tenho medo da galera rejeitar, porque o MCU, ele tem muitos elementos, tipo, uma piadoca aqui, vamos conectar uma coisa ali e tal. Eu fico com medo das pessoas irem pro cinema e falar, nossa, é isso? Sabe? Sendo que em nenhum momento foi confirmado que teria mais. Porque as pessoas foram se baseando no que via, né? Tipo, de rumor, de insider, que não existe, sabe? Falando, vai ter tal coisa, tudo. Eu fico muito preocupado com essa parte, né? Sobre a galera aceitar o filme ou não, justamente por essa ilusão que eles criaram de expectativa, sendo que quando você chega lá, você sai satisfeito, igual a Thaís falou. No caso, ela saiu satisfeita, a Andresa também. Eu também saí super satisfeito, mas eu acho que vai ter uma galera que vai se decepcionar com algumas questões, sim. Mas não por culpa do filme e nem por causa da direção do Sam Raimi. Eu acho que por expectativa de coisas que elas viram na internet mesmo. Eu compartilho dos mesmos medos, mas eu acho que, antes de tudo, eu acho que Eternos é um dos melhores filmes da Marvel. Eu não coloco ele na lista dos piores. Eu acho que ele adiciona a Marvel, até uma conversa que eu tive com a Andresa ontem, sobre novas perspectivas de narrativa que não são pautadas no que o Ocidente apresenta como narrativa, né, como narrativa única, né? Então eu acho que a Chloe, ela consegue experimentar muitas coisas. Isso vem muito da experiência dela com o cinema anterior a Hollywood, né? Então acho que isso é muito importante.
trazer essas bagagens culturais que são diversas quando a gente fala de cinema, para a gente não ficar preso a essa narrativa que a gente conhece, a jornada do herói, as narrativas de 3 atos, e colocar tudo dentro dessa caixinha, né, de que tudo precisa ser feito dessa forma, que a gente sempre precisa da jornada do herói, que a gente sempre precisa ter uma narrativa de 3 atos. Então, acho que Eternos, ele traz muito de novidade para isso. Isso foi incômodo porque o público está acostumado, ou melhor, viciado em tipos de história, em histórias contadas da mesma forma. Isso é um vício que carrega benefícios para a indústria, mas malefícios para a gente que não consegue absorver experiências que sejam diferentes, né? E aí, tratando disso, eu acho que o Multiverso da Loucura traz uma experiência que é mais próxima do que a gente conhece de Ocidente, não faz essas experimentações narrativas, então acho que ele não vai incomodar o público nesse ponto, além de outras questões, né? A gente tem um diretor que já é um diretor famoso, já é um diretor que é conhecido e aclamado pelo público por outras produções também relacionadas a heróis e a cultura pop no geral, e ele traz muito disso de referências, de autorreferência também dentro do filme, né? Porque a gente tem um Sanheim com filmes de terror, e de terror que brincam também com comédia, né? Ou um pouco de comédia de terror na sua carreira. Então ele traz essas autorreferências para dentro de Multiverso da Loucura, por mais sutil que seja. Eu não acho Multiverso da Loucura um filme assustador. Então, para quem tá esperando terror na Marvel, nunca acredite quando isso é dito, vocês não vão receber essas informações. A gente fala sobre spoiler depois. Como o Marcos falou, há muito de expectativa gerada, né, e de expectativas que são quebradas. Então, acho que ele vem com uma facilidade de ser absorvido pelo público nessas circunstâncias. Ainda assim, eu acho que o fã de MCU, aquele que é fã apenas do universo cinematográfico, pode se sentir incomodado por não ter todas as explicações ou todo um roteiro expositivo, né, um diálogo expositivo que ele está aguardando, né, porque o filme é muito mais objetivo, né, Multiverso da Loucura é bem objetivo, ele está numa correria, ele precisa desse fluxo de correria para segurar a questão da loucura, né? A gente está falando de multiverso, a gente está falando que é um filme muito louco, muitas coisas estão acontecendo, então ele precisa ser muito rápido. E acho que o Sanheim entende que essa necessidade, mas talvez o público do MCU acostumado com o formato Marvel sinta um pouco de dificuldade para entrar nessa loucura. Então, para quem vai para o cinema assistir o filme, tem que estar preparado para, olha, vou entrar numa jornada, vou entrar numa viagem, essa viagem vai estar acelerada e eu preciso acompanhar. E se for pensando assim, vai curtir, né? Ao contrário do que aconteceu com Eternos, onde era uma narrativa mais lenta, explorando personagens que não eram conhecidos. Então, acho que a vantagem do Multiverso da Loucura é essa. Você tem um diretor que já é conhecido, você tem personagens que já são conhecidos, tem personagens novos, tem, mas personagens que já são amados ali, puxando o filme, né? Puxando o fluxo do filme também. Então, ele vem em comparação com Eternos, ele tem muitos privilégios, e isso facilita a identificação do público com aquilo, e talvez ele não venha a ter o mesmo problema que Eternos, mas sim algumas críticas a gente vai encontrar com certeza, né? Eu acho que esse filme ele pode ser mal recebido também por 2 públicos diferentes, né? A gente tem o público do Nerdola médio, que é o público que ele quer ver 1 milhão de participações especiais, ele quer a cena pós-créditos, ele quer saber no que esse filme afeta o Grêmio, não, no que esse filme afeta o próximo filme da Marvel, né? Tudo que vai acontecer no futuro, quais são os personagens que aparecem. Esse fã vai ficar decepcionado, porque ele vai esperar que o filme seja um festival de referências, um festival de coisas. E eu, sinceramente, acredito que não seja. Eu acho que tem ali as referências dele, mas como qualquer outro filme tem, sabe? Qualquer outro filme que faz parte de franquia vai fazer referência a outras coisas da própria franquia. Então, esse público nerdola médio pode ficar decepcionado, esperando 1 milhão de referências. E o público cinéfilo, que está esperando um filme do Sam Raimi, um filme ousado, um filme que não tem medo de quebrar fórmulas, de fazer coisas fora do padrão, ou de chocar a família tradicional brasileira, se for esperando isso do filme, também vai se decepcionar. Então, eu acho que existem essas 2 possibilidades de recepção ruim, de recepção negativa, né? Pessoas esperando os 2 extremos, ou um filme 100% MCU, ou um filme 100% Sam Raimi. Eu acho que o melhor jeito de absorver esse filme, o melhor jeito de desfrutar da experiência do Multiverso da Loucura, é você estar ciente de que esse é um filme MCU, de que é um filme que vai ter ali umas participações especiais,
mas que também é um filme do Sam Raimi reinventando o MCU. É tipo o ponto de vista dele a respeito desse filme. Eu acho que muita gente pode ficar decepcionada por como as participações especiais, né, entre aspas, de como as participações especiais participam do filme, né? Acho que as pessoas podem ficar decepcionadas de como os elementos de terror são incluídos, mas eu acho que a chave para se divertir, a chave para não se incomodar com esse tipo de coisa, é você sempre tentar avaliar o filme que você assistiu e não o filme que você queria ter assistido. Então, sempre pode ter aquilo do, apareceu tal personagem, mas eu não gostei de como ele tava. Mas o Doutor Estranho fez isso e eu acho que o Doutor Estranho não faria isso. Então, não é uma questão de o que você queria que ele fizesse ou como você queria que tal pessoa se comportasse. Você precisa analisar ou assistir ou aproveitar o filme do jeito que ele é, com a experiência que ele te proporciona. Então, eu acho que existe uma possibilidade de decepção, existe uma possibilidade de recepção negativa, mas também existe uma má vontade que vai causar isso. Eu acho que se você for de coração aberto, querendo entender essa união de diretor vanguarda com cinema moderno de super-herói, é possível que você se divirta como eu me diverti, né? Boa, eu concordo com vocês todos, vocês são maravilhosos. E antes da gente partir pro spoiler, eu queria que vocês avaliassem como que vocês viram não a introdução da galera nova, mas também a atuação e o jeito que o roteiro decidiu trabalhar com Wanda, Doutor Estranho, o próprio Wong, enfim, essa galera toda que já estava introduzida, mas a galera nova. Vocês gostaram? Eu gostei bastante dos personagens no filme. Eu gostei muito da introdução da América Chaves, porque é uma personagem nova na Marvel, né? E já tem uns anos que ela tá nos quadrinhos. E aí, quando ela foi adicionada no filme, todo mundo ficou na expectativa, né? Pra saber como que ia ser e tal. E eu gostei muito, assim, de todas as cenas dela. Eu acho que ela mandou muito bem. Se eu não me engano, é um dos poucos trabalhos dela, assim, da carreira da atriz. Que é a Shout Gomes, né? Shout Gomes. Que assim se pronuncia o nome dela. Shout Gomes. Isso. E é um dos primeiros trabalhos dela e tal. Eu gostei muito da introdução, da forma que foi colocado, que explicou a história dela. Obviamente a Marvel deve explicar melhor em alguma produção, né? Foi apenas uma introduçãozinha mesmo. Mas eu gostei bastante. Em relação à Wanda, né? A Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho, é um tópico, assim, muito complicado, porque eu acho... vou tentar explicar rapidamente. Eu acho que esse filme poderia muito ser tanto um filme solo do Doutor Estranho, só o Doutor Estranho, como só um filme da Feiticeira Escarlate, né? Então, assim, eu entendo a junção, porque, enfim, são dois personagens místicos e que conversam entre eles. E aí, quando a gente já terminou de assistir o filme, a gente estava muito pensando nisso, assim, sobre a questão de protagonismo, se estava bem balanceado, se um se sobressaiu em cima do outro e tal. Então, assim, eu gostei da jornada da Wanda, né, porque esse filme é uma continuação muito direta de WandaVision, né, então a gente tem toda a jornada da Wanda ali. Eu acho que a questão da Wanda tá do jeito que tá, eu acho que foi uma escolha arriscada, mas segura. Porque, enfim, é a Wanda que o pessoal tá acostumado a ver, né? O pessoal que conhece dos quadrinhos ou que já ouviu falar sabe que a Wanda é aquilo, né? Ao longo da história dela inteira dos quadrinhos, a Wanda sempre teve esse problema, né? Sempre sofreu com isso. A gente vai poder explicar melhor na parte dos spoilers, né? Porque eu tô assim, na minha boca já tá quase saindo o negócio. Mas eu gostei bastante da história da Wanda lá. O do Steven, né? Do Stephen, do Doutor Estranho, eu gostei bastante também. Eu acho que a gente precisava mesmo desse filme dele, porque ele teve o filme solo dele e depois apareceu em outros filmes que não fizeram tanta diferença, assim, para ele. E a forma que eles colocaram, como ele deve lidar com aquela situação, o que tem preso nele, eu achei muito legal. O Wong também eu gostei bastante. Ele é o Mago Supremo, né? Nos filmes agora. Gostei da parte dele aparecendo, tudo e tal. E de outros personagens, eu gostei também. E, novamente, acho que na parte dos spoilers a gente vai poder falar melhor sobre outros personagens, porque, enfim, eu acho que, apesar do Sam Raimi ter entregado muita coisa legal, referência, eu acredito que faltou um pouquinho de ousadia, mas eu acho que da Marvel. Vindo da parte da Marvel e não do Sam Raimi.
Mas eu gostei muito dos personagens. Eu acho que quem gosta muito, tanto da Feiticeira Escarlate como do Doutor Estranho, vai ficar muito satisfeito com o filme, porque o pessoal já tava nessa expectativa, né, após cenas pós-créditos de WandaVision. Tipo, gente, agora, o que vai acontecer? A Wanda vindo aí e tal. E quem tava com saudade do Doutor Estranho, de ter um filme dele, né, ali no Thor e tal, vai conseguir gostar bastante. Eu concordo em partes com o Marcos, né? Porque eu gostei muito, sim, da apresentação dos personagens, de como eles foram apresentados, mas nesse caso eu vou defender Marvel Disney no seguinte ponto. Eu acho que eles estão num processo de experimentação, porque a gente é fã e a gente quer assistir tudo de uma vez, a gente já sabe como funciona nos quadrinhos, a gente já viu algo em animação, então a gente quer ver tudo na tela do cinema. Mas tudo isso custa muito dinheiro. A gente tem fãs do MCU que são completamente loucos e que cobram mesmo que as coisas sejam feitas quando eles querem, como eles querem, e sentem-se incomodados por qualquer pequena mudança nessa fórmula de fazer filmes da Marvel, de fazer filmes de herói, no geral, porque reclamam também quando isso acontece em outras empresas, né? Então, eu acho que a Marvel, ela precisa passar por esse processo de experimentar o que vai dar certo. A gente tem um leque de possibilidades pro universo cinematográfico da Marvel daqui para frente. Então, a gente vai ver personagens muito jovens, assim como a América Chaves aparecer em certos filmes, assim como o Miss Marvel também. Então, a gente vai ver coisas feitas para uma galera mais novinha. A gente também vai ver muita coisa cósmica e muitos multiversos e espaço, etc., que já vem sendo mostrado há algum tempo. E a gente também tem uma entrada aí no universo mais sombrio e no universo mais urbano da Marvel. E aí é preciso passar por uma etapa de experimentar o que é que vai dar certo, mas também testar o seu público, saber como ele vai receber essas informações que não foram exploradas ainda dentro do universo cinematográfico da Marvel. Até porque o público que a gente tem hoje de MCU é um público muito novo, que nem lembra ou nunca assistiu Blade na vida. Então a gente não dá para chegar decapitando pessoas nos filmes, porque o público do MCU talvez não engula isso da maneira que a gente espera, o que a gente quer. Então, pensando como empresa, eu acho que é necessário a gente ter esse processo de experimentar o que pode ser feito, testar os limites da sua audiência para saber, olha, posso chegar nesse ponto ou não. Dependendo do resultado tanto de Cavaleiro da Lua, né, importante Cavaleiro da Lua e Multiverso da Loucura serem lançados nesse mesmo período, dependendo de como for a resposta do público em relação a essas duas produções, a gente vai ver ou não algo mais ousado na Marvel daqui para frente. Eu acho que é esse período da empresa entender o que o público quer assistir ou não e até onde ele pode ir com esse limite de conversa com o público. Então, eu entendo a gente não ter uma coisa muito ousada nesse momento, porque seria extremamente arriscado e a gente tem uma empresa que é consolidada, né? E tá jogando no time que tá ganhando, né, gente? Vai continuar jogando com o time que tá ganhando, a gente vai continuar encontrando Fórmula Marvel por aí. A gente não vai dar de cara com coisas muito inovadoras na Marvel, pelo menos não nos próximos anos. Talvez, acho que com 60 anos, a gente volte a gravar um vídeo e fale, olha, a Marvel me surpreendeu, foi ousada pra caramba, mas a gente vai ter que esperar alguns. Todo mundo velhinho, já aposentado, gravando vídeo sobre isso. Mas sobre a apresentação de novos personagens, eu gostei muito de como foi feito e, mais uma vez, precisou acelerar as coisas para que a gente pudesse entrar nessa vibe de olha como esse multiverso está muito louco. Então, a gente precisava dessa acelerada mesmo, desses personagens serem apresentados de forma mais rápida. Eu gostei como, em alguns momentos, a gente conhece mais dos personagens dentro de uma apresentação de universo. Né? Então, eu não preciso parar para contar várias histórias na apresentação do meu personagem. Eu utilizo elementos que já estão aqui, né, dentro do meu cenário, da minha história, para apresentar meu universo e, ao mesmo tempo, apresentar meu personagem. Eu acho que isso é muito prático e ajuda o andamento, né, para que a gente tenha esse roteiro que seja mais fluido, mais objetivo também. A Wanda é aquilo, e é um ponto principal onde eu concordo com o Marcos. A Wanda é isso. E a gente já encontrou ela diversas vezes sendo muito... Vou me silenciar aqui pra gente falar sobre mais isso na parte de spoiler. Mas a gente encontrou Wanda fazendo muitas coisas diferentes, ousadas e criminosas dentro dos quadrinhos. E essa é a expectativa que eu tinha, mas talvez nem todo mundo fique feliz
com essa representação da personagem. Mas é importante entender que ela é isso, gente. Vocês vão encontrar a Wanda que a gente já conhece, que acompanha quadrinhos já conhece, e que tem essa relação também com o Doutor Estranho dentro dessas suas andanças dentro dos quadrinhos. Eu achei importante isso, eles estarem conectados no filme. Eu achei interessante isso, já por ter visto anteriormente nos quadrinhos. Então, eu gostei, no geral, da apresentação dos personagens, eu gostei do que eu vi. Nota 9. A nota 9 me pegou de surpresa. Eu não estava esperando uma nota a essa altura do campeonato. Nota 9 em apresentação dos personagens. Calma que isso aqui é praticamente uma avaliação de escola de samba na Sapucaí, entendeu? A gente está chegando em pontos ainda. Harmonia! A harmonia. Comissão de frente, respeita aí, entendeu? Sabe, entendeu? Calma. Fanservice, nota 10. Tipo isso, né? Mas, enfim, eu também gostei bastante. Comentando sobre esse lance da ousadia, né? Do filme da ousadia e da alegria que tem no filme. Eu acho que o filme é bem ousado, assim, se for em questões de uso de terror, entre aspas, ou cenas chocantes, ou cenas mais gráficas, assim, eu acho, de fato, que ele é o filme mais ousado da Marvel até agora. Ele é o filme mais fora da caixinha, no sentido de danos, assim, de consequências visuais, gráficas, coisas que chocam em visual, assim. Ele é, pra mim, o filme mais chocante que a Marvel já fez. Eu ainda não assisti Eternos, mas eu acho que ele, sim, deve ser mais chocante que Eternos, pelo que eu ouvi falar de Eternos. Mas é isso. Eu também não estava esperando nada muito fora do que me foi mostrado. O que eu gostaria de ver era um pouco de choque, um pouco de terror, um pouco de susto, mas ainda num filme de super-herói. E eu acho que foi isso que me foi entregue. Sobre os personagens, eu gostei bastante de como eles foram apresentados. Não só esses que a gente está evitando falar por conta de spoilers e tudo mais, mas a própria América Chaves, eu gostei muito do arco dela, né? Eu acho que o Doutor Estranho, a América e a Feiticeira Escarlate, a Wanda, os três têm o mesmo arco, eles têm a mesma construção de narrativa dentro do filme, né? Cada um tem uma lição que eles precisam aprender até o final do filme, e é uma lição que não é um mistério, né? Não é aquele tipo de filme em que você não sabe qual é a mensagem. Desde o começo do filme, desde a primeira aparição de cada um dos personagens, né? Nos primeiros 20 minutos em que toda a trama, toda a premissa do filme é apresentada pra gente, você já sabe qual é a lição que o Stephen Strange precisa aprender, qual é a lição que a América precisa aprender e qual que é a lição que a Wanda precisa aprender. E essa mesma mensagem é jogada na cara deles muitas vezes ao longo do filme, para que no final eles consigam levar essa mensagem ao extremo e finalmente absorver. É uma fórmula que pode ser meio cansativa, né? Enquanto você assiste, você pode ficar meio entediado com a mesma mensagem sendo entregue várias vezes, mas não me incomoda de jeito nenhum, porque eu acho que quadrinho, né, filme de herói, ele é redundante por natureza, né? O bem vai vencer o mal, o ladrão vai pra cadeia, o bandido vai ser preso, e essa é a dicotomia, a dualidade que a gente está acostumado a ver nas histórias de super-herói. Então, eu gostei de como isso foi construído e de como os personagens evoluem juntos, né? A dupla Strange e América, para mim, é uma dupla sensacional, né? Acho que em todo momento em que eles estão juntos em cena é sempre um duelo, sempre uma briga de novo contra velho, né? Em vários sentidos, tanto no fato dela ser um adolescente, ele ser um homem adulto, dela ser uma personagem nova nos quadrinhos e ele ser um personagem que tá aí desde os anos 60, o fato dela estar aparecendo pela primeira vez nesse filme e ele já tem um histórico aí de 6, 5 filmes dentro do MCU, então, ao mesmo tempo em que ele é um personagem arrogante, baseado na experiência dele, baseado em como ele já viveu tanta coisa, já resolveu tantos problemas, ela também é uma personagem arrogante justamente por ter vivido coisas que ele não viveu e por ter a rebeldia que a gente espera de um adolescente, né? Então, acho que eles são personagens muito parecidos, mas que eles são parecidos, eles são do jeito que eles são, que faz eles serem parecidos, por razões diferentes, né? Eles vêm de lugares diferentes, e aí a gente pode falar até, de fato, lugares físicos diferentes, né? Seja universos diferentes ou até países diferentes, né? Considerando que a América é latina. Mas acho que funcionou muito bem colocar eles juntos aí dentro dessa história. Não conheço a América dos quadrinhos, não sei como ela é, não sei se ela é uma personagem que tem contato com o estranho nos gibis, mas
a ideia de colocar eles juntos no mesmo filme, para mim, funcionou muito bem. E os dois, um aprende muito com o outro. Sobre o filme em si, eu acho muito legal que ele não tem barriga, né? Não lembro quem foi que falou isso, se foi a Thaís, ou se foi a Andresa, se foi o Marcos. A partir do momento que ele começa, ele não para, né? Os primeiros 20 minutos são frenéticos, apresenta a América, apresenta a trama do Estranho, apresenta a trama da Wanda. Então, a partir do momento que o filme começa, ele não para mais. E eu acho isso muito legal, né? Acho que o maior problema dos filmes de super-herói ou dos blockbusters no geral hoje em dia são que eles todos precisam ter 3 horas, todos precisam ter 2 horas e 40 minutos. Esse filme tem 2 horas, não me deixa entediado em nenhum momento e também não fico com a sensação de que faltou alguma coisa. Ele é um filme que ele é completinho, né? Ele pode até ter coisas que desagradam um ou outro, mas não falta nada nele. Em questão de roteiro, em questão de como as coisas acontecem, em questão de personagens, eu fiquei muito satisfeito. Gente, é isso, assim, a gente tem um primeiro que achamos, sem spoiler, na qual acho que todo mundo aqui concorda que o Sam Raimi concluiu um trampo da hora, mesmo com as próprias limitações que é dirigir um filme dentro do MCU. Eu concordo com vocês, com todos vocês. Eu acho que, no final, acho que a gente tem uma opinião muito parecida sobre as próprias limitações do estúdio, por N motivos. Eu acho que os elementos que a Thaís traz são importantes, é muito experimental, é muito difícil você construir. Inclusive, né, a gente tá falando aqui na semana que tá fazendo 10 anos do primeiro Vingadores. 10 anos depois de uma construção do... Nerdola! Nerd! 10 anos depois, a gente tem um filme completamente diferente do primeiro Vingador, que é quase um negócio, né? Eu tava vendo uma entrevista de uma galera falando que é quase... tem muitos elementos do próprio Loki de vilão de desenho animado, assim, sabe? Uma coisa muito... caricata, e aí a gente vai pro universo da loucura, onde a gente tem essa Wanda que não é novidade para quem lê quadrinhos, mas que eu acho que vai pegar uma galera de supetão, e pode sim o pessoal do fandom ficar puto, entendeu? Tipo, que absurdo, nananã. Foi muito ousado, mas eu também concordo, eu gosto muito dessa ousadia, literalmente porque ela também se explica na própria discussão do multiverso. Eu fiquei em vários momentos assim, tipo, vocês fizeram isso mesmo? Sim, a gente fez. Então, assim, é o filme mais ousado da Marvel. Sam Raimi fez milagre com o que deram, entendeu? Deram lá a crente. Deram a água, ele transformou em vinho, sim. E não foi vinho barato, foi vinho caro. Eu concordo aqui com vocês. Eu acho que essa primeira análise sem spoiler, eu acho que é isso. Vão assistir o filme, porque é sempre importante que vocês tenham opinião própria sobre o filme. Às vezes a gente tá aqui falando uma coisa, vocês acham que é outra. Comentem, falem assim, estão viajando, o filme é horrível. Só não vai ofender o amiguinho, mas eu acho que a gente chegou aqui num lugar quase que parecido, assim, que é um bom filme, é uma aposta muito louca do Sam Raimi, e que a gente vai... E que a gente... Eu acho que é um desejo daqui, né? Que a gente queira que esteja mais coisas dele, né, no MCU. Eu quero mais filmes. E é bem isso que você falou, Andressa. Sei lá, os caras criaram uma identidade durante quase 2 décadas, né? De uma identidade de MCU. É difícil você se desvincular disso que foi construído e que não foi feito antes. A gente não tem nenhuma franquia como o MCU né? Então é o processo de você fazer, de criar, de errar, de acertar, e de tentativa, né? De erros e tentativas também, né? Então, vamos ver o que tem aí. Eu quero mais, eu quero mais treta, quero mais sangue, entendeu? Mais cabeças cabeças esse negócio explodindo. aí, eu quero cabeça explodindo, eu quero isso, tiro, porra de bomba. É isso. Galera, a gente vai ter um próximo vídeo, que vai ser com spoilers. Tamo junto e até a próxima. Beijo. Gente, não deem nome de yokai para os seus animais, sabe? São demônios e não dá certo dar nome de demônio para cachorro, entendeu? Você não tinha o Jon Snow antes? Então, o Jon Snow tá lá no Rio com os meus pais super tranquilo, ele só gosta de dar sarradas nas pessoas. Mas de resto, ele é um cachorro super tranquilo. Agora, Kurama é um demônio. Obrigada. Um dia eu acordo, essa cachorra tem 9 caudas.